Agora a gente vai ter o Carlos, né, falando um pouco sobre o biomonitoramento da qualidade do ar por meio de espécies de Tillandsia espécie e Rhipsalis espécie. É o Carlos Guilherme Tis Batista, orientado pela professora doutora Cibele Marice Ivanin de Almeida. Bem-vindo, Carlos, a palavra é sua, todo mundo aguardar, e no final, mesmo sistema de perguntas pelo chat, a gente vai trabalhando com o Carlos. Bem-vindo, Carlos, pode começar. Sim, primeiramente, boa tarde, né? Obrigado pela presença de todos. E, segundamente, né, cabe ressaltar aqui que o trabalho ele tem um ponto de vista experimental, sim, do biomonitoramento, mas por N fatores, os resultados ainda não estão tão adequados assim a serem demonstrados. E, além disso, tem um fator de ser ácido ingênuo, né? Porque como a pesquisa também precisa ter o cadastro para tratar com humanos, eu também preciso de cadastro para poder tratar de reparto genético. Então, essa apresentação vai ter cunho mais voltado à parte conceitual do trabalho, usando o questionário que eu pretendo fazer, na metodologia, e como aprofundar um pouco mais o tema com vocês, né? E para isso, eu tenho a liberdade de diluir a apresentação teórica dentro dos tópicos, apresentando a introdução ao tema, a hipótese que eu tenho com base no tema, o para que eu quero essa hipótese, objetivo geral, a justificativa desse meu objetivo, porque eu estou querendo obter minha metodologia, né? A amostragem, análise das amostras coletadas e análise dos dados. Bom, a princípio, cabe, por mais clichê que possa parecer, que o direito ao meio ambiente e o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental de todos os brasileiros. E é importante destacar isso porque ele não veio por meio de tratados ou convenções internacionais, mas ele foi propriamente definido através da própria Constituição Federal de 1988, que, além disso, tratou como competências conjuntas, né, do Estado, da União, do Distrito Federal e municípios, proteger o meio ambiente de poluentes que poderiam ecologicamente desequilibrar. Mas a Constituição Federal não é tão aprofundada nisso, e para isso servem leis, que, no caso, o órgão CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, é a maior entidade, né, para destacar o que viria a ser o poluente, o que viria a ser um meio ambiente praticamente equilibrado, e visando abordar um pouquinho mais o tema do ar, da poluição atmosférica, ele criou o Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar, o PRONAR. E visando atender a esse programa, ele dispôs a resolução 41, que foi lançada agora em 2018. Dentro dessa resolução, cabia alguns termos destacados, como e padrão da qualidade do ar. Bom, remontando a palestra de Raquel na semana passada, a resolução também entende que a dose faz o efeito. E assim, o poluente atmosférico seria uma matéria, né, em quantidade presente no ambiente, que no caso seria no meio atmosférico, né, e ele estaria ultrapassando um instrumento, que seria o limite que seria o padrão de qualidade do ar. E esse limite é um combate direto com o composto, né, que a partir de um momento deixaria de ser simplesmente um componente material e passaria a ser um poluente atmosférico. E para essa resolução, nós temos alguns componentes que estão presentes, sendo que alguns deles até clichê, como monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, e alguns curiosos, como o ozônio e o material particulado. O ozônio especificamente é curioso porque a gente tende a entender que o ozônio faz bem para a gente, mas ele é bom para reter os raios ultravioletas e alguns raios ultravioletas na estratosfera, porque quando ele está aqui na troposfera, ele pode ser tóxico e causar até asmas. E a parte fenomenológica do ozônio, como poluente, é apresentada por meio do smog fotoquímico ou smog industrial, que é como se fosse uma neblina bem densa presente nas cidades e grandes centros urbanos. Bom, por sua vez, o material particulado é o objeto que eu estou mais focado quando se trata do padrão de qualidade do ar. E cabe ressaltar um pouquinho mais sobre ele.
Bom, o material particulado, em geral, são partículas de material sólido ou líquida que estão suspensas no ar com um diâmetro de em torno de 10 micrômetros, no caso MP10, e 2,5 micrômetros, que é denominado na resolução como MP 2,5. E eles são caracterizados assim, por quê? Porque quando uma partícula ela adquire um tamanho, um diâmetro de 10 micrômetros, ela é capaz de entrar pelas nossas vias respiratórias e alocar na garganta e no sistema respiratório superior. Em contrapartida, se o diâmetro for ainda menor, no caso de 2,5 micrômetros, ela pode ir além, passando pelo sistema respiratório superior e adentrando os pulmões até o sistema respiratório inferior. E o que acontece? Porque o problema em si não seria justamente elas serem desse tamanho, mas o que ela pode carregar, porque essas partículas de material sólido poderiam ser componentes inertes, mas bem como podem ser também compostos orgânicos e até inorgânicos que são tóxicos, potencialmente tóxicos para a gente. No caso, por exemplo, do chumbo, do arsênio, de compostos orgânicos voláteis, de hidrocarbonetos poliaromáticos, entre outros. E com isso já tem vários estudos na literatura indicando que o material particulado, o aumento dele, pode gerar acarretar diversos problemas de saúde, como cardiovasculares, problemas respiratórios. Inclusive, tem um artigo recente chinês que traça o aumento na quantidade de material particulado 2,5, no aumento a diminuição, né, de lapsos de surto de esquizofrenia. Ou seja, até problemas que não estão diretamente relacionados a problemas respiratórios, o material particulado pode afetar. E o que chama bastante atenção em termos da resolução é que a resolução, em 2018, ela está tentando atender parâmetros sugeridos pela Organização Mundial da Saúde em 2005. Acontece que, nesse meio tempo, já foram detectados, através da literatura, que existem materiais particulados ainda menor, no diâmetro de em torno de 1 micrômetro, que são capazes de, além de afetar o nosso pulmão, adentrar alvéolos pulmonares. E dentro dos alvéolos pulmonares é onde ocorre a troca gasosa da nossa respiração. Ou seja, é onde que poderia ter contato direto com as nossas vias, com a nossa corrente sanguínea, né? Ou seja, estaria injetando potencialmente chumbo nas suas correntes sanguíneas. Diante disso, é visível que tem uma urgência em você, além de determinar qual é o tipo de material particulado, caracterizá-lo. E, para isso, existe uma metodologia oficial, que atualmente ela se baseia no equipamento chamado HIVOL, que é um amostrador de grandes volumes. E ele funciona basicamente o seguinte: ele capta o ar ao redor e passa esse ar por meio de um filtro de fibra de vidro, normalmente de borosilicato. E o que acontece é que, dependendo do tamanho das partículas, elas vão ficar retidas nesse filtro. E após 24 horas, esse filtro pode ser levado para análise de caracterização. Mas esse equipamento, no geral, é caro. E, além disso, ele tem outras problemáticas de uso. Por exemplo, ele precisa estar conectado na tomada e ele tem que ficar funcionando por 24 horas. O que aconteceria, por exemplo, se levássemos esse equipamento lá na beira-valão? Como que relacionaríamos ele com a região para poder ele funcionar? Porque nem sempre vai ter uma tomada por perto. E, além disso, se você conseguisse sair com ele inteiro depois, no outro dia, já seria uma vitória. Então, diante disso, seria interessante ainda mais a gente poder ir lá na beira-valão, pegar uma planta, entre aspas, de uma árvore, levar para o laboratório e, pelo menos, ser capaz de identificar se o nível de poluente, com base, por exemplo, em metais tóxicos, está alto ou não dentro daquela região da beira-valão. E é nisso que consiste, basicamente, o biomonitoramento. E biomonitores são organismos sensíveis a alterações do ambiente e, dessa forma, eles conseguem ser bastante responsivos a essas variações com base em alguns parâmetros. Por exemplo, os líquens, para citar a questão da poluição atmosférica, né, os líquens já foram bastante aplicados, tanto para avaliar compostos orgânicos, quanto também para avaliar metais tóxicos. E, além disso, atualmente vem sendo bastante aplicado tilândicas, que são das famílias, é um gênero das famílias bromeliáceas, das bromélias mesmo. Né?
ou seja, Tillandsia capilaris aqui, Tillandsia recurvata e Tillandsia usneoides. São as mais aplicadas. E com base nisso, eu tenho que, quando eu estou andando por campos, a gente observa que existem algumas plantas que são muito parecidas com essas aqui nas fotos. No caso, a Tillandsia stricta, né, que é conhecida popularmente como cravo do mato, e aqui é a Rhipsalis batífera, que é conhecida como cacto macarrão, da família das cactáceas. É muito comum de encontrar essas plantas. E o que chama interesse nelas é que elas são epífitas, ou seja, as raízes delas simplesmente servem como fixadoras. As raízes não servem para poder retirar nutriente, no caso da árvore. Sendo, inclusive, tem artigos que monitoram a quantidade de tilândsias, no caso, o cravo do mato, né, presas em fiações públicas, de tão adaptativas que elas são. Elas crescem em fiações. E, com base nisso, a forma que ela tem de retirar nutrientes para poder sobreviver é da própria atmosfera. E ela faz isso através de estruturas biológicas conhecidas como estômatos, que é por onde ela pega o nutriente e libera gás de volta para a natureza. E o que acontece? Normalmente, ela não faz essa distinção entre nutriente e material particulado, podendo esses materiais particulados estarem alocados. Assim, eu tenho como a hipótese de trabalho que sim, essas tilândsias e as rhipsalis, elas são capazes de armazenar material particulado. Bom, a parte da tilândsia já é de literatura, já é bastante conhecida, mas parte da rhipsalis ainda não há tantos estudos com base nisso. Mas o que eu quero com essa hipótese das plantas acumularem material particulado? Bom, o objetivo geral do trabalho é avaliar a aplicação de espécies de tilândsia, SP, né, e de rhipsalis ao biomonitoramento de elementos potencialmente tóxicos no ar do município de Campos Goytacazes, aqui no Rio de Janeiro. Mas por que avaliar aqui em Campos e não, sei lá, em Valença ou não em Juiz de Fora? Bom, a princípio tem a questão local, né, que a universidade é aqui de Campos. E além disso, tem uma questão que é o cultivo da cana-de-açúcar. Campos é popularmente conhecido como a cidade da cana, cidade do petróleo. E o que acontece? Até um tempo atrás, por meio das queimas de cana, já foi evidenciado que existe um impacto na queima com problemas respiratórios avaliados até mesmo nas unidades hospitalares, que gerou suspensão judicial até no período de 2010. E Ana Luísa, que foi aluna aqui do programa, ela estudou e defendeu uma dissertação em 2018, onde foi verificado que a queima de cana-de-açúcar e assim, a poluição atmosférica gerada da queima, além de ter o fator da queima, tem um fator do spray marinho, que vem do mar. Ele foi avaliado isso, tanto na questão inorgânica, que seria na questão elementar, quanto na questão das trajetórias das correntes de ar, que seria a parte mais meteorológica. E o que gera bastante preocupação, especialmente em Campos, é que estão sendo construídas termoelétricas no Porto do Açu. E se tudo seguir como planejado, estão para ser o maior projeto, né, a maior planta de termoelétricas da América Latina, o que poderia fortemente impactar o centro de Campos. Bom, e como eu pretendo avaliar esse meu projeto? Como eu pretendo direcionar ele? Eu posso distinguir a minha metodologia em 3 partes. A amostragem, a análise das amostras coletadas, que seria a forma de obter os meus elementos, e a análise dos dados. Amostragem. Bom, dentro dos objetivos da amostragem estão programar pontos estratégicos de coleta das amostras vegetais no espaço e tempo, bem como coletar amostras representativas, né, da espécie de Tillandsia sp e de Rhipsalis. E além disso, como eu estou avaliando aqui em Campos, cabe eu coletar amostras de controle também, para que sejam avaliadas e comparadas com a amostra que eu julgo ser um lugar potencialmente poluído, que seria Campos. E como está sendo executado isso? Bom, em questão temporal, o período de coleta está marcado para 1 ano,
para um ano e separado em bimestres. Só que ele pode ser estendido de acordo com o desenvolvimento do trabalho e bem como de acordo com eventos ambientais, como essa queima do Pantanal, que está acontecendo agora. Se tiver um caso similar mais para frente, após o período, certamente a gente vai continuar avaliando. Bom, e como estamos coletando essas amostras? A gente está separando em conglomerados dentro do município de Campos dos Goytacazes, na região da Beira Valão, Pelinca, São Salvador, Liceu e o ENF. E em questão de controle, a gente separou a região de Valença e Varriçai, que são municípios menores. Em questão da análise das amostras coletadas, a gente pretende avaliar os elementos presentes nas amostras coletadas de Tillandsia e Ripsalis por meio da espectrometria de emissão atômica, com plasma indutivamente acoplado, o ICPAS, né? A ICPAS, planejar a metodologia de extração dos elementos das espécies vegetais, com auxílio da técnica de ICPAS também, planejar otimizadamente a quantificação dos elementos identificados também por meio dessa técnica. Bom, e por que eu pretendo utilizar ela? Porque de uma forma rápida e prática, ela permite eu varrer praticamente toda a minha tabela periódica, com exceção dos elementos que estão em branco, como os gases nobres, o flúor, o cloro, o bromo, o carbono, o nitrogênio. Tirando basicamente esses, praticamente toda a tabela periódica eu consigo avaliar. E mais, por meio do equipamento, da Shimadzu, no caso, o ICPE 9000, quando ele funciona, eu posso fazer uma análise semi-quantitativa e avaliar basicamente todos esses elementos com uma simples leitura. E com base nisso, eu posso ter mais confiança para criar curvas de calibração e utilizar materiais certificados para gerar um modelo quantitativo das minhas análises e assim também gerar figuras de mérito que fortificam a eficiência e, além disso, os parâmetros de qualidade do modelo. Bom, acontece que eu tenho uma matriz biológica, e vegetal, no caso, né, que seriam as plantas. Só que infelizmente, eu não consigo jogá-las no equipamento e ler simplesmente assim. Eu preciso de fazer um pré-processamento prévio dessas amostras. Só que como faremos isso? Na literatura, não há muita concordância em questão a esse processo. Alguns lavam a amostra, outros não lavam a amostra. Alguns, no caso, botam a amostra na estufa. Aí varia também em questão de tempo ou não. Alguns também tem questão da mufla, utilizam a mufla para calcinar as amostras e até mesmo usam diferentes ácidos na digestão. Então, a gente está um pouco meio que a par disso, de qual metodologia utilizar. E, além disso, a gente tem um segundo fator, que são o material certificado. Infelizmente, não há materiais certificados para Ripsalis e para Tillandsia. Então, a gente volta para materiais certificados de matriz próxima, que no caso são folhas de maçã e folhas de tomate. Folhas de tomate em especial, porque a gente possui esse material certificado aqui. Por sua vez, as folhas de maçã são as mais utilizadas dentro dos artigos analisados. E, curiosamente, dentro desse próprio material certificado, que vai ser como base, se a gente está avaliando mesmo, se a gente está conseguindo quantificar o direito através da metodologia, eu tenho um modelo padrão para seguir, de modo que eu possa atingir os parâmetros estabelecidos pelo fabricante do material. E esse modelo também auxilia a gente a construir o nosso procedimento para poder tratar a amostra. E acontece que, no momento, a única coisa que ficou definida para a gente analisar, a gente deixar como fixo no nosso tratamento da amostra, seria a estufa, levar a amostra para a estufa a 50 graus, durante o período de 72 horas, e bem como pré-digerir em ácido nítrico. Isso porque a gente quer evitar de utilizar bastante ácido e, assim, reduzir a sensibilidade do instrumento. Mas, em questão geral, como eu vou lidar com as outras variáveis da abertura da amostra? Bom, para isso, eu vou fazer um planejamento experimental, que é a forma estatisticamente significante de eu poder dizer se uma variável tem ou não efeito dentro de um espaço experimental. Bom, em questão de análise de dados,
sabendo que eu terei coletado os meus elementos, construir um modelinho direitinho e conseguir quantificar direitinho as minhas amostras, eu partiria para análise de dados. Bom, que tem como objetivo, em geral, avaliar se existem diferenças significativas entre os elementos e suas concentrações identificados nas amostras de Tillandsia e Rhipsalis, avaliar se existem diferenças significativas entre as espécies de Tillandsia sp analisadas e entre as espécies de Rhipsalis, avaliar se existem diferenças significativas entre os locais de coleta e os tempos de coleta. Bom, como eu pretendo fazer isso? A princípio, a gente vai seguir o princípio da parcimônia, que seria a parte mais simples, e depois a gente tenta fazer modelos mais complexos. Ou seja, a gente vai fazer a análise descritiva univariada, e à medida que a gente for observando alguns padrões, a gente vai passando para análise descritiva multivariada também. E, posteriormente, aplicar técnicas quimiométricas, seja elas não supervisionadas, como alguns de vocês conhecem, como a PCA, a análise hierárquica. Mais para frente, em outro seminário, com os resultados em si, cabe mais eu ressaltar elas, mas, por enquanto, mais na palavra de confiança. E em questão da análise supervisionada, a gente tem classificações e até mesmo regressões. Nesse caso, o que mais me chama a atenção são classificações, visto que temos duas classes, a princípio, né, que são Tillandsias e Rhipsalis. E assim, a gente poderia, por meio da quimiometria, avaliar esses dados. E essas minhas análises seriam feitas, né, por meio do R, que é um software estatístico que eu tenho mais intimidade, assim. E essas são minhas referências para essa apresentação. E eu gostaria de agradecer, a princípio, a professora Cibele, pela oportunidade de trabalhar nesse projeto, né? E, segundamente, a Camila, que, por enquanto, ela não foi colocada, mas ela está para ser minha orientadora do trabalho. E agradecer a vocês pela paciência e apreciação. Obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Vamos agora para a parte das perguntas. Parabéns pela apresentação. Então, vamos aqui no chat. Aguardamos as perguntas dos nossos... Tem parabéns do Iago, parabéns da Isabela, da Ana Flávia, da Cibele, presença aqui da professora Cibele, da professora Leda, o professor Braz entrou, deixa eu ver aqui, então, são vários, Antônia entrou, a professora Maria Priscila também, o grupo de metabolômica, que deve ser a professora Ian, que está entrando com o grupo de metabolômica, então, foi um bom seminário. Então, perguntas, eu estou esperando aqui perguntas, vamos lá, eu tenho algumas perguntas, lá. Kézia, Carlos, daquela etapa de pré-digestão ou digestão que vai à estufa a 50 graus, tem um motivo para essa temperatura em específico? Por que vai à estufa, né? E por que a 50 graus? Então, Kézia, a princípio, a estufa serve para uma forma de eu secar minha amostra, e na literatura é a parte que tem um pouco de discordância disso. Alguns botam 60 graus, outros botam 45. A gente optou, para teste a princípio, colocar 50 graus, para poder remover a água mesmo. Mas, então, eu acho que teve uma confusão nisso. Eu faço a minha secagem das amostras na estufa, mas eu não boto ela em pré-digestão e levo na estufa. A pré-digestão é antes de eu fazer a abertura da amostra em si. A parte da estufa, ela é uma etapa anterior já para eu armazenar minhas amostras. Porque senão pode acarretar em dar fungos, que já aconteceu com as minhas amostras, de darem fungos até. Eu tenho liofilizado as minhas, entre a estufa, dependendo do material que você quer, a liofilização às vezes é uma boa alternativa e nós temos o liofilizador, vocês podem até pensar. A Elisandra aqui está perguntando, por quais motivos você escolheu essas duas cidades de referência, que é Varriçai e Valença, né? Por quais motivos? Então, nem um pouco enviesado, né? Porque a professora é da cidade de Valença e a minha orientadora seria da cidade de Varriçai. Só que, além disso, tem o fator de que essas cidades são mais interioranas. Inclusive, as amostras que a gente está coletando lá em Varriçai é de um sítio. Não é uma zona de reserva de proteção ambiental, mas é um sítio isolado. Então, a gente julga que essas amostras de controle sejam mais seguras do que uma amostra isolada aqui dentro de campus, entendeu? Entendi.
Tem pergunta para a senhora Maria Priscila Peçanha de Castro. Qual o potencial do ozônio troposférico para o gás estufa? Ele é um gás estufa primário? Não, o ozônio é secundário. Porque normalmente ele é gerado através especialmente do NO2, que reage com o oxigênio e gera o ozônio. Que aqui embaixo é bastante prejudicial por ele ser um oxidante forte. Frente aqui à troposfera. Então, colocou perfeito aqui. Eu tenho umas perguntinhas aqui. Se você vai fazer controle e você vai trabalhando com particulado, por que você não faz lavagem de amostra e analisa a amostra lavada que fica retida na superfície dessas plantas, ao invés de fazer a digestão total das plantas, que vai te dar uma confusão em relação à variabilidade natural elementar dessas plantas com a variabilidade poluente, porque alguns compostos vão estar presentes naturalmente na planta, então você vai considerar um fator de referência que, por exemplo, se eu tenho um material que é comum estar ali, a planta precisa dele, se ele está a mais ou menos. Por que não? Porque normalmente quando a gente quer analisar pesticidas ou outras coisas, a gente faz uma lavagem e analisa a água de lavagem para ver esses particulados ou essas substâncias presentes. Por que vocês estão optando por fazer a abertura total da amostra, já que o seu interesse é o particulado? Então, professor, na literatura há alguns posicionamentos a respeito disso. Tem as pessoas que lavam e tem as pessoas que não lavam. Na nossa hipótese, a gente pensou em lavar. Por quê? A gente está pegando amostras lá de campos que podem ter, além do material particulado, outros resquícios que não são de interesse, como folhas que caem da árvore, ou até mesmo cascas da árvore que soltam em cima das folhas, que a gente já viu bastante dentro da tilândsia, porque elas é um conjunto de folhas aglomeradas, né, que quando cai, que é até difícil de lavar para poder remover essa parte. E o segundo ponto é que a gente não quer avaliar, porque é muito comum eles falarem em questão de tricomas, só que a gente não está pensando exatamente nos tricomas, mas sim no material particulado que está adentrando a planta, que ela está entrando pelos estômatos. Ou seja, que ela já absorveu. Entre 2,5 e 10 micrômetros, todo esse material particulado entra no estômata dessa espécie? Você já verificou o tamanho de abertura do estômata delas? Então, a gente queria fazer uma análise de microscopia eletrônica, mas teve um autor, o Wang, que lançou um artigo recente. Infelizmente, de Ripsalis, eu não vou poder falar para o senhor, de Ripsalis, mas ele avaliou que realmente os estômagos são capazes de absorverem esse material particulado. No caso aí são 10, no caso aí é o 10 e o 2,5. 10 micrômetros, tá, então, porque é uma questão, então você está preocupado em só aquilo que entra, não aquilo que fica na folha. E depois que a folha, de repente, entope os estômatas, não ocorre um processo que pode prejudicar o seu trabalho em função do excesso de material particulado, que vai entupir os estômatas da planta, e você pode estar analisando quando você lava, tirando esses materiais? Eu não sei, porque é uma correlação difícil. Eu concordo com vocês no sentido assim, eu quero ver o que entra, você não tem uma referência, né? Você vai fazer comparativo. Então, nesse caso, eu também acho dispensável qualquer referência, porque a sua análise jamais vai poder ser quantitativa ao ponto de ter que usar um material de referência. Você vai fazer comparativo com Barrisai e Valença. Então, você já tem o seu controle, o branco, né, que é o que te diz, e você não vai ter isso referência, porque você vai ter que usar o método comparativo. Então, na sua pesquisa, comprar o material controle de tomate ou outro material, no meu ponto de vista, não teria muito sentido de comparabilidade. Eu até entendo assim, posso até querer ver, mas tem uma pergunta aqui da Raquel. No início da apresentação foi comentado que o material particulado pode gerar surtos de esquizofrenia. Tem algum estudo que fale se está relacionado com compostos orgânicos ou a presença de metais pesados? Você sabe alguma coisa sobre isso, no caso? Olha, o rapaz que fez esse estudo, eu até coloquei na referência aqui, deixa eu voltar aqui.
É esse GAU aqui. Então, ele menciona sobre a citocina, só que em questão geral, eles não avaliam especificamente sobre qual seria a fonte, se fosse de questão de metais pesados ou não. Porque, inclusive, esse artigo está para ser publicado em 2021. Então, antes dele, não sei se as pessoas em si teriam esse ponto de vista para poder fazer essa análise. Então, seria um estudo interessante a partir de agora. Você está começando, né? A parte mental foi interrompida. Nosso equipamento em breve voltará a pleno vapor, né, Cibele? A gente é uma luta. É bom vocês, alunos, perceberem que pesquisa não é algo fácil, pronto. Mas também a gente tem vários caminhos que a gente vai fazendo. Enquanto eu não estou fazendo isso, eu faço aquilo. E a gente vai encaminhando e seguindo, porque às vezes as pessoas ficam, esse equipamento está quebrado, mas eu posso ir mudando algumas coisas ao longo do caminho e preparando as amostras, porque no seu caso as amostras elas são permanentes, né? Então a fase de coleta não precisa esperar o equipamento funcionar, porque você pode ir coletando. Só impede que, na verdade, você consiga mudar as amostras depois do início. Mas então, se não temos nenhuma pergunta a mais, gostei muito de hoje também, foi muito tranquilo com as duas plataformas. Então, estou encerrando. Obrigado, o Carlos. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana. Tchau, tchau.